Beleza então, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre é um prazer gigantesco ter a sua audiência, ter a sua companhia, né? Sempre bom ter você aqui presente, participando, né, desse programa sensacional. Vamos aqui para mais uma edição de número 124. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. E bom, pessoal, na edição de hoje, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada com 7 jogos nessa terça-feira. Se não me engano, foram 7, deixa eu só confirmar. 3, 6, 7, exatamente. Tivemos 7 jogos acontecendo aí na terça-feira. Alguns jogos bem bons, dentre eles um dos jogos mais aguardados aí da temporada, é o reencontro de Luka Doncic com Dallas Mavericks. Isso finalmente aconteceu, tivemos ontem esse reencontro aí acontecendo. Tivemos também ótimos jogos entre Bucks e Rockets, entre Grizzlies e Suns, então foi uma rodada boa, uma rodada bem boa. E aí eu vou comentar sobre cada um dos jogos. E depois, rapaziada, eu separei aqui algumas declarações que eu queria trazer e queria comentar com vocês. Uma é uma declaração do Jason Tatum e outra do Jimmy Butler, né? Duas declarações bem interessantes que têm gerado um certo debate aí, né, nas redes sociais. E aí, resolvi trazer aqui para debater com vocês. Não para debater, né? Mas para expor o meu ponto de vista sobre o que esses dois astros, né, declararam. Tá bom? Então, o programa de hoje vai ser basicamente isso, tá? Vamos aqui então começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. E ajuda demais na divulgação, no crescimento aqui do projeto. E vambora, né? Vambora, roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Esta bagaça, né? Esta bagaça é foda. Esta bagaça soa mais bonito, soa mais correto, né? Vamos começar essa bagaça, vai! Beleza então, pessoal. Vamos aqui iniciar falando sobre os jogos de ontem. E aí, pra gente começar, bora aqui trocar uma ideia sobre o jogo que abriu a rodada de terça-feira, que foi Boston Celtics e Toronto Raptors. Esse foi o primeiro jogo da rodada. Jogo lá em Toronto, né? Lá no Scotiabank Arena, casa do Toronto Raptors. E aqui, rapaziada, deu a lógica. Assim, o Celtics era amplamente favorito nesse duelo. Acho que não existia nenhuma dúvida sobre o favoritismo do Celtics. Eu não vi qual que era a odd pra esse jogo, mas eu chuto que tava pagando, sei lá, cara, 9, 10 pra 1 pra vitória do Toronto. Porque, mano, o favoritismo aqui era tremendo, era um dos jogos mais desequilibrados da rodada. E, de fato, o resultado refletiu isso, né? O Celtics venceu por 111-101. Foi uma vitória totalmente tranquila do Boston Celtics, jogo fácil, nem precisou suar. O máximo que o Toronto fez foi cortar uma diferença que chegou a ser de 17 para 7 pontos ali no quarto período, né? Mas foi o máximo que o Raptors conseguiu fazer. E foi basicamente isso, assim, o Celtics foi muito superior, coletivamente foi muito melhor. Jaylen Brown meteu 24 pontos, Derrick White meteu 22, Peyton Pritchard fez 20, Jason Tatum conseguiu um duplo-duplo de 19 pontos e 11 assistências. E aí, com tudo isso, Celtics chegou à sua vitória de número 42, a 24ª como visitante, Celtics que é o melhor visitante da NBA. Acho que a gente já pode cravar isso com tranquilidade. E o Toronto, mesmo tendo um RJ Barrett fazendo um bom jogo, não conseguiu, não deu
sofreu sua derrota de número 40, a 19ª como mandante, tá bom? Na sequência, tivemos mais um atropelo, né? O Cavaliers, o líder Cavaliers, encarou o Orlando Magic fora de casa e, mesmo sem o Darius Garland, conseguiu amassar. Vitória por 122-82. Jogo muito bem dominado por Cleveland. Ofensivamente, defensivamente, foi tudo impecável. O Cavs não sofreu. Marcou mais de 30 pontos em 3 dos 4 quartos, incluindo uma parcial de 30-15 no último período. Perdão, 30-16. 30-16 no último período. Um amasso completo. Um monte de destaque, dentre eles Ty Jerome, que substituindo o Darius Garland, entregou mais uma ótima atuação. Foram 20 pontos em 21 minutos para o Ty Jerome, que, repito, na minha opinião, é o melhor custo-benefício da NBA atualmente. É um cara que briga para ser sexto homem da temporada e tá ganhando 2,5 milhões de dólares, né? Então é um baita de um custo-benefício, executando muito bem as funções aí do Darius Garland. Mesmo não sendo titular, é ele que vem substituindo o Garland na função e fez isso muito bem na rodada passada, fez isso muito bem ontem também. Então, jogando pra caralho o Ty Jerome, jogadorzaço, e é muito engraçado falar isso dele hoje, porque na época do Warriors o papo era totalmente diferente, né? Eu e a esmagadora maioria achava o Ty Jerome bagre, né? No Golden State ele era bagre, no Cleveland se transformou, né? Impressionante o que aconteceu, né? Se o Ty Jerome fosse um Pokémon, no Warriors ele seria um Magikarp e agora no Cavs ele virou um Gyarados. É um Gyarados brabo, sabe? Acho que pra quem aí é do Pokémon, essa é uma analogia boa, né? É uma analogia boa com o Ty Jerome. Então, inclusive, ontem, bastidor aqui, né, da minha vida pessoal. Ontem eu participei de um leilão de cartinhas do Pokémon e, meu amigo, o rombo que rolou na minha conta bancária ontem foi brincadeira, tá? Foi brincadeira. Ontem, a minha saúde financeira teve um baque, porque, meu amigo, o que eu gastei numa cartinha do Dragonite ontem foi sacanagem. Foi sacanagem, claro, pros meus padrões, né? Pros meus padrões foi um gasto muito grande. Mas valeu a pena, tô muito feliz, minha cartinha vai chegar. Pô, sou fã do Dragonite, não tem jeito. Pra quem não sabe, eu sou fã do Pokémon. Não sei se eu já compartilhei isso com vocês. Eu sou muito fã de Pokémon, né? Então, valeu a pena, valeu a pena. Mas enfim, por que eu tava falando disso mesmo? Porque eu comparei o Ty Jerome com o Gyarados. É isso, Ty Jerome virou um Gyarados na mão do Kenny Atkinson. E ontem fez mais um ótimo jogo. Pra mim foi o melhor jogador, né, do Cavs ontem. Max Strus, Evan Mobley, DeAndre Hunter também ajudaram bastante, né? Cada um marcou 17 pontos. O Donovan Mitchell nem precisou fazer muita coisa ontem, né? Donovan Mitchell pôde se dar ao luxo de entregar uma atuação de só 11 pontos. E mesmo assim, o Cavs ganhou do jeito que ganhou. Então, domínio completo, vitória merecida e, né, mais uma vitória na conta do Cavs. Cavaliers chega à sua 48ª vitória, né, caminhando aí para ser o primeiro time a chegar a 50 vitórias aí na temporada. E o Magic, mesmo tendo um banqueiro marcando seus 26 pontos, sofreu sua 31ª derrota, né? Não foi bem. Franz Wagner também fez um jogo ok, mas o péssimo aproveitamento no perímetro e a total falta de resposta ali na defesa acabou, né, prejudicando demais o jogo do Orlando Magic. Né? E detalhe, né, o time ainda perdeu o Cole Anthony, né? Cole Anthony sofreu uma hiperextensão ali no joelho no terceiro quarto e virou
preocupação pro restante da temporada. Vamos ver o que sai sobre o menino Cole Anthony nos próximos dias. Seguindo aqui, tivemos um jogaço entre Houston e Bucks. Esse jogo aqui foi bom demais. É um dos melhores jogos da rodada de ontem. Houston recebeu o Milwaukee Bucks lá no Toyota Center. E, cara, jogão, mano. Jogão, jogo decidido ali nas últimas posses. Né, os lances livres que o Şengün e o Green converteram ali no final acabaram decidindo o jogo, né? Eles foram ali pro lance livre com o jogo empatado em 95-95 e converteram e conseguiram dar a liderança pro Houston. A defesa do Houston também apareceu muito bem no último quarto, limitando o Bucks a só 12 pontos. Então foi um jogo que o Houston venceu ali na unha, cara. Venceu na unha, teve ainda o Amen Thompson sendo expulso, né, por conta de uma flagrante ali no Antetokounmpo. Muito justa a expulsão, na minha opinião, tá? Pra mim o Amen Thompson foi muito imprudente ali naquele lance. Então foi um jogo duro, mas o Houston conseguiu vencer por 100-97, chegou à sua 36ª vitória na temporada. E o Bucks, mesmo tendo, né, lutado pra caramba, né, o Giannis metendo ali duplo-duplo de 27 pontos, Lillard metendo 22 ali e tal. Mas mesmo lutando, o Bucks acabou sucumbindo, sofreu sua 25ª derrota e viu a sua sequência de 4 vitórias seguidas chegar ao fim. Né? Derrota aí por Bucks, vitória para Houston, que teve o Green marcando 25 pontos, Şengün 23, e os dois foram os grandes nomes aí mesmo da vitória do Houston da massa. Depois tivemos outro jogaço, esse talvez o grande jogo aí da rodada, né? Foi Grizzlies e Suns, né? O grande jogo em termos de basquete praticado. O jogo mais midiático de ontem, obviamente, foi Dallas e Lakers, né? Foi o jogo que todo mundo assistiu. Mas basquete jogado, Grizzlies e Suns foi o melhor jogo de ontem. Né? Pegando pra ver o condensado do jogo, foi realmente entretenimento puro. Né, um jogo muito movimentado, pontuação altíssima dos dois times. Né, os dois passando dos 140 pontos. O terceiro período, o segundo tempo em si desse jogo foi inacreditável. Né, a gente teve no terceiro quarto os dois times passando dos 40 pontos. E no quarto período os dois passando dos 30. Então foi realmente um tiroteio fantástico que terminou com o Grizzlies saindo vencedor. Né? Jogando em casa, o Grizzlies venceu o Phoenix por 151-148. Um jogo decidido ali na reta final, decidido na prorrogação e decidido por ele, né? Ja Morant. Né? O Ja Morant ontem não teve um bom começo de jogo. Né? Os 3 primeiros quartos dele foram bem, né? Foram bem ruins. Só que no final, velho, o homem chamou. O homem chamou o jogo, marcou os últimos 11 pontos do Memphis no último período, incluindo os 2 pontos que levaram o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, faltando 9 segundos, foi ele que conectou ali o passe para o Jalen Wells e terminou ali na dunk do novato, que basicamente sacramentou a vitória de Memphis. Então o Ja Morant ontem foi o grande nome do jogo, 29 pontos e absurdamente decisivo. E é o que eu falo sobre o Ja Morant, né, cara? Recentemente saíram aí rumores falando que o Memphis poderia trocar o Ja Morant por ele não ser o grande nome do time nessa temporada e tal. Poderia acontecer do Memphis botar ele no mercado e tentar capitalizar em cima. E aí eu lembro que eu falei na época, realmente o Ja Morant, ele não é o melhor jogador do Memphis nessa temporada. Eu acho que é indiscutível que nessa temporada o JJJ é o melhor jogador do Memphis. Ele é o melhor jogador do Memphis nessa temporada. Porém, mesmo o Ja Morant não estando sendo o melhor jogador, não estar sendo, né, melhor dizendo, o melhor jogador do Memphis,
é indiscutível também que, no geral, né, olhando pro todo, ele é o cara mais talentoso desse time. E é o cara que, quando a parada apertar, é nele que a bola vai. É nele que a bola vai. Né? Se você me perguntar, Luiz, você acha que o Memphis é dependente do Ja Morant? Você acha que sem o Ja Morant o Memphis conseguiria ser competitivo? Se você me perguntar isso, eu vou falar, cara, eu acho que sim. Eu acho que o Memphis, mesmo sem o Ja Morant, consegue ser um time competitivo. Tanto que, né, nos últimos anos, o Memphis, é só pegar os números, o Memphis soube lidar muito bem com as inúmeras ausências do Ja Morant, seja por lesão, seja por suspensão, enfim, o Memphis soube lidar com a ausência dele. Temporada passada acabou sendo atípico, porque além da ausência do Ja Morant, teve a ausência de 90% do time, aí ficou complicado realmente. Mas nos anos anteriores, o Memphis, cara, aprendeu a lidar com a falta do Ja Morant. Então eu acho que se o Ja Morant não estiver mais no Memphis, e o Memphis mantiver o mesmo time, o Memphis vai conseguir competir. A questão é, em jogos duros, em jogos equilibrados, em jogos grandes, como foi o jogo de ontem, sem o Ja Morant, talvez a chance de vitória do Memphis diminuísse. Por quê? Porque o Ja Morant, ele tem aquele fator clutch. Fator clutch esse que, por exemplo, o Desmond Bane, o JJJ, o próprio Jalen Wells, esses caras não têm esse fator tão gritante como o Ja Morant. O Ja Morant, ele é o famoso jogador bom e com estrela. Existem jogadores que são muito bons, só que não têm estrela. Ao mesmo tempo que existem jogadores que não são tão bons, só que têm muita estrela, né? São jogadores que em momentos grandes acabam crescendo. O Ja Morant, ele une os dois. Ele é muito bom e ele tem muita estrela. Então, o Memphis pode competir sem o Ja Morant? Pode. Mas vai chegar um momento onde, se não tiver um cara como o Ja Morant, o Memphis não vai conseguir vencer. O Memphis não vai conseguir superar certos obstáculos. Então a presença do Ja Morant nesse time do Memphis ainda é crucial. Porque nesse tipo de jogo, pegado, equilibrado, tiroteio pra todo lado, e aqui eu não tô tentando fazer uma piadinha de Ja Morant com tiroteio, só pra deixar claro, não foi minha intenção. Mas nesse tipo de jogo, a presença do Ja Morant, você ter um cara como o Ja Morant, mano, muitas vezes vai te garantir a vitória. E foi o que aconteceu ontem. Coletivamente o Memphis foi bem. Na parte ofensiva, defensivamente, ninguém foi bem ontem, né? Nenhum dos times quis defender ontem. Né? Não tem como você olhar para um jogo onde os dois passaram dos 140 pontos e falar que a defesa apareceu. Não apareceu defesa de ninguém. Mas ofensivamente os dois times foram bem. E aí o que acabou decidindo no fim foi o fator, né, Ja Morant. Então, Ja Morant foi absurdo, decidiu o jogo, cresceu muito depois aí da expulsão do JJJ. Novamente, o JJJ, num jogo grande, teve problemas de faltas, o que já virou característica do JJJ. Né? Jogo grande, ele sofre com faltas, não tem como. E aí, no momento da expulsão dele, foi onde o Ja Morant realmente cresceu pra caralho no jogo. Então, o moleque decidiu, foi absurdo. E conseguiu ofuscar uma das melhores noites que o Suns teve na temporada. Né? Se você olhar pro jogo ofensivo do Phoenix Suns ontem, cara, foi um dos melhores jogos do Phoenix na temporada. Foi a primeira vez desde 1990... Onde o Phoenix, teve 5 jogadores marcando pelo menos 20 pontos. Ontem teve Bradley Beal marcando 24, Booker marcando 28, Durant marcando 26, o Grayson Allen marcando 21 e o Bol Bol, exatamente, Bol Bol marcando 23. Inclusive, melhor jogo da vida do Bol Bol ontem, né? Bol Bol ontem jogou pra caralho. Eu, como um dos grandes fãs de Bol Bol, fiquei muito feliz. Eu acho que só tem um cara
que é mais fã do Bol Bol do que eu, que é o Shaq. O Shaq, ele é realmente tarado no Bol Bol. Eu gosto do Bol Bol, mas o Shaq é totalmente taradíssimo nele. Mas enfim, eu fiquei muito feliz pelo Bol Bol, jogou muito bem. Só que, assim, o Phoenix é um time tão... que tá tão, assim... falando português correto, é um time que tá tão na merda que mesmo numa noite histórica do ataque, o time não consegue ganhar. É complicado, cara. É realmente muito complicado o que acontece em Phoenix. E ontem mais uma derrota, né? Derrota de número 31 do Phoenix na temporada. E vitória de número 38, 38ª vitória do Grizzlies na temporada, né? Grizzlies aí se mantendo na briga pelo topo, né, da Conferência Oeste. Já o Phoenix se mantendo aí fora da briga por pós-temporada e sofrendo a sua 6ª derrota nos últimos 7 jogos. Uma tragédia lá no Arizona. Só pra não deixar passar, né? JJJ, apesar de ter sido expulso, ajudou bastante com 28 pontos. E o Desmond Bane marcou 25 pontos. E foi bem importante ali nos primeiros quartos, onde o Ja Morant não foi tão bem, né? O Desmond Bane acabou segurando um pouco as pontas ali, até o Ja Morant clicar e fazer o que fez ali no final do jogo. Tá bom? Vamos lá, os últimos 3 jogos. Tivemos o Pelicans conseguindo virar pra cima do San Antonio Spurs, né? De novo, virando pra cima do Spurs. Pelicans venceu por 109-103, conseguiu ali tirar uma desvantagem de 19 pontos. Conseguiu vencer de novo a equipe de San Antonio. O Pelicans ontem teve um domínio completo ali no garrafão do Spurs, que sem o Wembanyama vira uma verdadeira peneira, né? Isso é algo que o Spurs vai sofrer muito até o fim da temporada. O Pelicans fez o que quis ali por dentro. O Trey Murphy meteu 24 pontos, Zion meteu 18, Ives Smith conseguiu um duplo-duplo de 10 pontos e 11 rebotes. E aí, New Orleans saiu com o resultado, 15ª vitória do Pelicans, 32ª derrota do Spurs, que de novo teve uma atuação muito abaixo. De'Aaron Fox, de novo, não jogou bem. Esse foi um jogo de só 15 pontos, 6 de 21 nos arremessos e 6 turnovers. Uma atuação horrorosa do De'Aaron Fox, que na minha opinião aparenta estar bem desmotivado, né? Acho que desde o anúncio da saída do Wembanyama da temporada, eu tô sentindo o De'Aaron Fox, cara, sem nenhuma vontade de jogar, mano. E aí pode ser impressão minha, mas aí peço pra que os torcedores do Spurs me corrijam se eu tiver errado. Mas eu tô percebendo o De'Aaron Fox jogando meio que no foda-se. Do tipo, irmão, vim pra cá só pra jogar com o Wembanyama e ele não vai jogar mais? Então foda-se a temporada. Essa é a minha sensação. É o que eu tô sentindo vendo o De'Aaron Fox jogar. Posso estar equivocado, mas é realmente a minha impressão, tá? Então, mais uma derrota de San Antonio, mais uma vitória do Pelicans. E aí tivemos, né, o grande jogo aí da noite, o jogo mais aguardado da noite, que foi Lakers e Dallas, né? O primeiro jogo de Luka Doncic contra o Dallas Mavericks. Primeira vez dele enfrentando o seu ex-time, tendo ainda a presença do Nico Harrison ali na quadra, né? Nico Harrison foi a Los Angeles pra ver, né, o seu ex-jogador. E o que ele acabou vendo foi o seu ex-jogador jogando muito bem, né? Ontem o Nico Harrison presenciou um ótimo jogo do Luka. Mais um, né? Ótimo jogo dele. Lembrando que contra a Denver ele já havia entregado uma belíssima atuação. Ontem, eu acho que ele não foi tão espetacular como foi contra a Denver, mas ainda assim o Luka foi bem demais. Terminou o jogo com um triple-double de 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. Primeiro triple-double dele com a camisa do Lakers. Muito simbólico ser logo contra Dallas, né? No mínimo poético. Primeiro tempo do Luka eu achei espetacular. Primeiro tempo muito impactante, fazendo tudo em quadra, matando bola, achando passe, pegando rebote, sabe? O Luka foi absurdo no primeiro tempo. Já foi pro intervalo encaminhando o triple-double.
E no segundo tempo, apesar dele ter sido muito bem marcado, inclusive muitos elogios à marcação do Dallas, tá? Dallas ontem fez um trabalho defensivo muito bom ali no segundo tempo. Mesmo sem pivô, o time conseguiu defender bem demais. Então, muitos elogios à defesa do Dallas. Mas apesar da boa defesa, o Luka ainda conseguiu produzir bem. Ainda conseguiu achar bons passes, ainda conseguiu gerar muitos arremessos limpos ali para os seus companheiros, se aproveitando da sua gravidade, tirando vantagem das dobras que Dallas mandou em cima dele. O Luka conseguiu tirar vantagem disso e fez o time render. Então, mesmo sem ser tão impactante no segundo tempo como foi no primeiro, ele ainda ajudou bastante, ainda foi bem. Inclusive, ele na reta final conseguiu jogadas que decidiram o jogo, né? Conexões ali com o LeBron, boas jogadas defensivas também. Né? Foram 3 roubos de bola e 2 tocos pro Luka no jogo de ontem. Isso tem que ser falado. Segundo jogo onde ele defende bem com a camisa do Lakers, defendeu bem contra Denver e defendeu bem ontem. Isso tem que ser mais elogiado. Então o Luka jogou bem, conseguiu meio que dar uma respostinha pro Nico Harrison. Claro que a grande resposta vai ser num playoff. Né? Acho que a melhor resposta possível que o Luka pode dar é, primeiro, se mantendo em forma, coisa que o Nico Harrison aparentemente não acreditava que poderia acontecer. E quem tá vendo os jogos, é nítida que a evolução física do Luka. Dá pra ver que ele tá muito mais em forma do que ele tava antes. Negar isso é negar o óbvio, né? Então a primeira grande resposta que ele pode dar é na parte física. E a segunda grande resposta é no playoff, eliminando o Dallas, né? Então, ontem foi uma pequena resposta, mas ainda assim foi uma resposta. Com certeza o Nico Harrison saiu do ginásio ontem com aquela famosa cara de cu. Então o Luka conseguiu jogar muito bem contra o seu ex-time. Foi um dos responsáveis pela vitória do Lakers por 107-99. Outro grande responsável foi o LeBron. Obviamente, LeBron extremamente decisivo no final do jogo. Marcou 16 dos 29 pontos que o Lakers marcou no último período. Terminou o jogo com 35, jogando muito bem. Muito impactante ali. Não, perdão, terminou o jogo com 35, terminou o Curry. LeBron terminou o jogo com 20 e... Cadê? 27, desculpa, é que eu fiz a estatística errada. Marcou 16 dos 29 que o Lakers marcou no último quarto e terminou o jogo com 27. 27 pontos, 12 rebotes, aparecendo bem também na defesa, jogando muito bem ali fora da bola, servindo muito bem de opção de passe ali pro Luka, especialmente em situações de transição. Então, LeBron totalmente decisivo, jogando demais. Austin Reeves fez um jogo muito sólido. Hashimura fez um jogo muito sólido. A defesa do Lakers, apesar de ter sofrido ali no garrafão, cara, a defesa do Lakers apareceu em vários momentos. Né? Eu acho que não dar crédito à defesa do Lakers pela vitória de ontem é um erro. Os caras limitaram Dallas a 99 pontos. Limitaram Dallas a só 22 no último quarto. E a só 20 no primeiro. Em momentos onde Dallas pressionava e tentava a virada, foi a defesa do Lakers que segurou as pontas, mesmo com os problemas ali no garrafão. Então, foi uma masterclass defensiva do Lakers, igual foi contra a Denver? Não. Mas ainda assim, eu acho que foi um bom trabalho defensivo. A defesa do Lakers merece elogios pelo que tem feito, em meio à ausência ali de um pivô confiável. Então, tudo isso culminou nessa boa vitória do Lakers, nessa ótima vitória do Lakers, né? 35ª vitória do time, 20ª em casa. O Lakers é um dos melhores mandantes da NBA. E o Dallas, velho, é aquilo. É uma merda perder, ainda mais perder, né, enfrentando o seu ex-franchise player. Claro que o Nico Harrison, principalmente, queria muito que o Dallas vencesse ontem. Não deu. Só que eu acho que, olhando pro contexto do jogo, mano, não dá pra dizer que o Dallas, assim, saiu totalmente derrotado. Né? Perdeu o jogo,
Mas, cara, Dallas lutou pra caramba, velho. Né, você pegar um Lakers embalado, sem os seus pivôs e fazer o jogo que Dallas fez, fora de casa ainda, pô, mano, a gente precisa elogiar muito. Né? A defesa de Dallas fez um trabalho excelente, a defesa ali nas alas, principalmente, foi muito bem, foi muito eficiente. Pô, limitou o Lakers a 19 pontos no terceiro período. Isso tem que ser elogiado. Ofensivamente, foi um time muito dependente do Curry? Foi. Né? O Curry foi o único que passou dos 22 pontos ontem, marcou 35. Mas, pô, o Klay Thompson fez um jogaço, fez um último quarto muito bom. Meteu 22 pontos no jogo, matou 5 bolas de 3. Teve ali o Max Christie matando algumas bolinhas importantes, né? Dante Exum, Dinwiddie, Najee Marshall. Então, eu acho que o saldo do jogo de ontem foi negativo pela derrota, mas dá pra ver o copo meio cheio pra Dallas, mano. Né? Esse é um time que, claramente, quando tiver a galera disponível, quando tiver os pivôs à disposição, mano, é um time que vai brigar. É um time que vai brigar e vai brigar contra qualquer um da conferência. Na minha opinião, o Dallas completo, saudável, bate de frente com qualquer time do Oeste, mano. Qualquer time, né? Então, dá pra ver, sim, o copo meio cheio em relação a Dallas ontem. Né? Claro, elogio total ao Lakers, vitória absurda, gigante. Mas o Dallas também merece, né, muitos elogios. Merece aí receber algumas flores pelo que fez ontem. E aí, encerrando a rodada, nós tivemos o Warriors passeando contra o Hornets, né? Jogando em São Francisco, lá no Chase Center. O Golden State venceu fácil a equipe do Hornets por 128-92. Jogo tranquilinho, sem nenhuma dificuldade. O Warriors abriu vantagem no primeiro quarto e no terceiro, basicamente matou o jogo com a parcial de 41-24. Coletivamente, tudo deu certo lá no Golden State. Todo mundo jogou bem. Curry, Green, Buddy Hield, todo mundo ali jogou bem. E o Golden State, sem suar, meteu 128-92. Chegou à sua quarta vitória seguida. Simplesmente a 31ª vitória do time na temporada. A sexta com o Jimmy Butler. Né, Warriors 6-1 com o Jimmy Butler. E é aquilo, mano. O time segue aí na crescente, segue na subida. Ontem foi até uma data importante, né? Porque foi o aniversário de 10 anos do título de 2015. Então, um momento importante aí pro Warriors. Teve até uma cerimônia ali no intervalo. Então, cara, uma noite excelente, uma noite perfeita, sem nenhum problema aí pro Golden State, né? Então, sobre os jogos de ontem, basicamente era isso, tá, gente? Não tem muito mais o que acrescentar. Rodada boa, muito jogo bom. Vamos ver se a rodada de hoje, né, rodadinha de quarta-feira, entrega, né, o mesmo que a de ontem entregou, tá? Pra gente encerrar o programa de hoje, rapaziada, eu só quero comentar aqui sobre duas declarações que foram dadas ontem, né, por dois jogadores diferentes, que chamaram a minha atenção, né? A primeira, deixa eu só tocar a vinheta aqui pra gente, né, dividir, né, o bloco de resumo da rodada pro bloco de notícias. Roda a vinheta e aí eu já comento sobre essas declarações. Ó, vamos lá. A primeira declaração que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a declaração que foi dada pelo nosso querido menino We Did It, né? Ontem, Jason Tatum, ele, né, foi questionado sobre essa questão dele ser, na opinião de muitos, um jogador subestimado e tal. E aí ele deu uma resposta, cara, muito sincera, né? Muito sincera. Separei aqui essa matéria do The Playoffs, que traz, né, tudo que o Tatum falou. Vamos lá. Tatum afirma ser subestimado em debate como o melhor jogador da NBA. O ala do Boston Celtics falou sobre como seu currículo não é respeitado como deveria e que ele preenche os requisitos para ser a face da liga. Vamos lá.
A estrela do Boston Celtics, Jason Tatum, acredita que tem sido subestimado na liga. O ala falou sobre sua convicção sobre não ser mencionado bastante em conversas sobre os melhores jogadores da NBA. Abre aspas. Sinceramente não, disse Tatum a Michael Lee do The Washington Post quando perguntado se ele se sente apreciado. Se você tirar o nome e o rosto das minhas conquistas aos 26 anos, as pessoas falariam de mim de forma bem diferente. Não quero me inserir em coisas que podem ser debatidas. Ele ganhou um campeonato? Sim. Conquistou medalhas de ouro? Sim. Fez parte de temporadas vencedoras? Foi primeiro time ao NBA? Esses são argumentos sólidos. Sim ou não? E aí ele termina, né, falando sobre a questão do rosto da NBA. Rosto da NBA, eles sempre podem debater, mas eu preencho todos os requisitos. Então, basicamente o Jason Tatum deu uma leve desabafada, né? Alegando que ele é subestimado pelas pessoas, que as pessoas não respeitam as suas conquistas. E, cara, sinceramente, eu concordo com o Tatum, tá? Eu realmente acho o Tatum um cara bem subestimado, eu mesmo. E aí é o meia-culpa que eu faço. Eu mesmo, de vez em quando, subestimo um pouco o Jason Tatum. Admito, eu mesmo subestimo ele de vez em quando. E por quê? Porque o Tatum, ele tem uma personalidade que não é tão cativante assim. Né? Bola jogada, basquete jogado, gente, o Tatum é um monstro. Dessa geração, o Tatum é um dos melhores jogadores que o basquete produziu. É um dos jogadores mais completos que o basquete produziu nessa última década. É um cara que faz tudo numa quadra de basquete. Defende muito bem, pontua muito bem. Tem probleminhas com o seu arremesso de longa distância? Tem, mas ele vem corrigindo isso. Cria bem seu arremesso no mid-range. É um dos melhores da liga. Quando ele resolve ser mais agressivo atacando o aro, ele é quase imparável. Pega rebote, distribui assistências. Nessa temporada, inclusive, a gente tá vendo um Tatum muito playmaker. E eu gosto muito dessa versão dele. Não que nas temporadas anteriores a gente não tenha visto, mas nessa ele tá muito mais playmaker. É um cara que, mesmo tendo esse estigma de pipoqueiro, ele já decidiu vários e vários jogos. Inclusive, eu acho que já tá na hora da gente parar com esse papo de pipotatum. Já passou da hora da gente acabar com isso. Então, bola jogada, currículo, cara, o Tatum é gigante. O currículo do Tatum aos 26 anos é uma coisa absurda. E quando ele fala, pô, se tirar o meu nome e o meu rosto e só mostrar as minhas conquistas aos 26 anos, a galera vai falar que o cara que conquistou isso é um brabíssimo do game. E eu concordo. Só que é aquilo, velho. Muitas pessoas acabam pautando a sua opinião sobre os melhores da liga, sobre os maiores da liga. Muitas pessoas pautam essa questão também na personalidade do cara, né? Na magia do cara. E o Tatum, por ser um cara mais low profile, ele acaba perdendo muito nesse debate. Por exemplo, se perguntar pra uma galera quem é melhor, Tatum ou Anthony Edwards, vai ter muita gente falando que o Anthony Edwards é melhor do que o Tatum. E por quê? Porque o Anthony Edwards, apesar de ser um cracaço, além, né, de ser um cracaço, ele é um cara muito mais, né, midiático, né? Um cara que tem uns highlights absurdos, é um cara que tem uma personalidade forte pra caramba, né? O Anthony Edwards, ele é um personagem mais carismático do que o Tatum. E aí eu tô falando do personagem jogador, tá? Não tô falando das coisas extra-quadra, que aí, né, Anthony Edwards tem feito aí umas coisas bem questionáveis. Mas falando do personagem em quadra, o Anthony Edwards é um personagem mais carismático do que o Jason Tatum. O próprio Luka. O Luka é muito mais carismático do que o Tatum. Pegando o cara do Ja Morant, o Ja Morant é uma figura muito mais carismática do que o Tatum. Então, nessa questão de carisma, de personalidade, realmente o Tatum acaba não tendo muito, né? Eu zoo bastante, né, a parada do We Did It, porque realmente aquilo ali, mano, é uma coisa que é o famoso cringe. Ele deu uma crinjada foda ali, o Jason Tatum. E por quê? Porque
esse tipo de atitude de tentar uma frase de efeito é uma parada que no Tatum não brilha. Não é muito deles, sabe? Por exemplo, você imagina o Tim Duncan metendo um We Did It depois de uma conquista de título, gritando We Did It! Você não imagina o Tim Duncan fazendo isso. Por quê? Porque não é da personalidade dele. E o Tatum, ele tem muito do Tim Duncan nessa questão. É um cara sem carisma, é um cara mais quietão, mas é um cara que joga muita bola. E no fim do dia, o que vale pra ele e pro Celtics é o cara jogar bola. E ele joga pra caralho. Ele joga pra caralho, mas aí é aquilo. Pra você ser o rosto da NBA, não basta você jogar muita bola. Você precisa ter aquele molho. E o Tatum não tem o molho. Ele não tem o molho, Jason Tatum. Desculpa, torcedor do Celtics, mas ele não tem o molho. Na minha opinião, o Jaylen Brown tem muito mais o molho do que o Jason Tatum. Muito mais. Eu acho o Jaylen Brown um personagem muito melhor do que o Jason Tatum. Jason Tatum é mais jogador? É. Mas como personagem, sou muito mais o Jaylen Brown. Por exemplo, se eu fosse convidado a escrever uma biografia de um dos dois, eu ia preferir fazer a biografia do Jaylen Brown. Porque ele me parece um cara mais... Sabe? Parece que ele... Que ele conta melhores histórias do que o Jason Tatum, entende? Então... Enfim. Eu concordo com o que ele falou, com o que o Tatum falou. Acho que os argumentos dele são esses mesmo. Pô, eu jogo pra caralho. Você pega minhas conquistas, são absurdas. Jogo muito bem, já ganhei tudo. Já fui campeão da NBA, campeão olímpico. Já ganhei tudo. Já ganhei tudo. E realmente ele é um cara subestimado, sim. Ele é um cara subestimado, sim. E é por conta da sua falta de carisma. Desculpa, Tatum. NBA também é espetáculo. NBA também é entretenimento. Se você quer ser o rosto da NBA, você precisa ter mais do que basquete. Olha o LeBron. Por que o LeBron é o rosto da NBA há anos? Ou foi o rosto da NBA por anos? Porque além dele jogar absurdamente, né, foda, ele é um personagem muito maneiro. Carismático pra caramba. Entendeu? E aquilo, mano, carisma ou você tem ou você não tem. Você tentar forçar um carisma não dá certo. Aí vira o We Did It, né, depois do título. Então, é isso. Basicamente é isso que eu tinha pra comentar sobre essa questão do Tatum. Quero saber a opinião de vocês, se vocês também acham que o Tatum é subestimado, e se vocês também acham que isso tem a ver com a questão do carisma. Eu acho que é total por conta do carisma, mas aí deixo pra vocês comentarem aí, tá bom? E aí, pra encerrar, a outra declaração que eu separei aqui pra comentar com vocês é uma declaração do Jimmy Butler. O Jimmy Butler, que, né, vem a cada jogo conquistando mais e mais a torcida do Warriors, ele deu uma declaração muito legal sobre as suas impressões, né, aí do Golden State. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas: não tem mais nada importante do que vencer. Você sente isso no vestiário e nas paredes dessa organização porque já venceram antes. Eu realmente gosto de estar neste vestiário, de estar perto desses caras. Obviamente, é divertido vencer. Também é divertido sempre que consigo ser eu mesmo em cada posse de bola, dentro e fora da quadra. Eu só rezo a cada dia para que eu ajude eles a vencerem em alto nível de novo. E aí, cara, eu quis trazer essa declaração aqui pra vocês porque eu achei muito legal essa forma, sabe, parceira mesmo que o Jimmy Butler falou sobre o vestiário do Warriors, né? Diferente do que vinha acontecendo no Heat, onde ele, né, vinha dando algumas declarações até bem egoístas, né? Muita gente taxando ele de cobrinha de vestiário e tal, que ele tava prejudicando o vestiário do time. Ele que tem esse estigma também, né? Desde a época de Minnesota é muito falado que o Jimmy Butler não é um cara de grupo. Nessa declaração você vê uma postura diferente, né? Você vê uma postura humilde do Jimmy Butler, do tipo,
cara, aqui nesse vestiário só tem cara que ganhou, só tem cara que venceu. E, mano, eu quero ajudar eles a vencerem de novo. Né? Dá pra ver que ele tem essa postura, que ele tá nessa vibe. E você vendo ele jogar, você vendo os jogos do Warriors, você percebe que ele tá nesse mod de realmente, tipo, eu só quero ajudar vocês. Não quero roubar o holofote de ninguém, não quero ser maior do que ninguém, eu só quero ajudar vocês a vencerem. Né? É algo que eu sinto vendo o Jimmy Butler no Golden State. E é uma postura que eu não vou mentir, cara, me surpreende. Porque eu achei que o Jimmy Butler ia dar uma de diva quando chegasse no Golden State. Eu achei que existia um risco enorme do vestiário do Warriors dar uma implodida com a chegada do Butler. Só que não, mano. Não é o que tá acontecendo e parece que não é o que vai acontecer. Claro que ainda pode acontecer alguma crise. Basquete é foda, gente. Num dia tá todo mundo bem, no outro tá todo mundo dando soco na cara um do outro, né? Draymond Green que o diga. Então, claro que ainda pode dar merda. Só que olhando pro cenário atual, cara, é muito promissor esse grupo do Warriors. É muito promissor. É um grupo que parece que tá fechado. Né? O Jimmy Butler já encaixou perfeitamente aí no estilo de jogo do time. Você vê o Draymond Green, né, toda hora buscando o Butler. Ao mesmo tempo que você vê o Butler toda hora dando opção pro Green, dando opção pro Curry, fazendo o time jogar, se adaptando ao jogo do time. Ao mesmo tempo que o time também tá se adaptando ao jogo do Butler. Então tá tudo dando muito certo, sabe? Parece que realmente tá criando uma simbiose entre Butler e Warriors. E isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, porque às vezes, cara, a gente foca muito quando a gente fala sobre times que podem vencer, times que podem competir. Às vezes a gente foca tanto na parte basquete, na parte tática, e esquece também da parte humana de um time. Né? Para você ser campeão, para você ser vencedor, não basta só o time jogar bem. Você precisa ter um grupo fechado. Você precisa ter um grupo harmonioso. E parece que o Butler tá conseguindo contribuir para a harmonia desse vestiário. Claro, as vitórias ajudam bastante, não tem como. Ele mesmo fala isso, né? Que obviamente é divertido vencer e tal. Mas eu percebo esse grupo mais fechado. Não sei porquê, mas eu percebo esse grupo com ar de... Mano, tamo junto, vamos junto aqui, vamos tentar ganhar essa porra. É o que eu tô percebendo. E essa declaração do Butler meio que confirmou essa minha impressão. E eu queria aqui compartilhar com vocês pra saber se vocês também têm essa mesma visão sobre esse vestiário do Warriors com, né, o nosso querido Jimmy Butler. Tá bom? Então comenta aí que eu quero saber a visão de vocês sobre isso. Então, basicamente era isso, gente. Era isso que eu tinha pro programa de hoje. Não se esqueçam aí de comentar a opinião de vocês sobre tudo que foi falado nessa edição. Deixa o like que é importante pra caramba, né? Sempre importante lembrar, né, da importância do like. E é isso, né, rapaziada? A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Agradeço a todos pela audiência. Grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!